Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus nas mãos, abrir no livro de Oséias, no último capítulo, capítulo de número 14. Nós vamos ler alguns versículos que serão pertinentes para a mensagem nessa noite. Eu gostaria de falar sobre o papel fundamental da religião para a morte de Jesus, já que hoje nós estaremos falando sobre Santa Ceia, morte e ressurreição do Senhor, falando de arrependimento, falando de perdão, trazendo a consciência, fazendo as pessoas de alguma forma se voltarem para Deus. No livro de Oséias, livro registrado no Antigo Testamento, nós vemos este livro de Oséias carregado de misericórdia, de bondade e de graça. Quando nós lemos esse livro, como eu li essa semana que se passou, nós vemos aqui o amor de Deus sendo manifestado diante dos homens, o amor de Deus que muitas vezes nós não conseguimos compreender esse amor que não é correspondido. Eu dizia que é um amor unilateral, é um amor que vem de Deus na nossa direção, mas que não retorna para Deus. E o que Deus ele deseja de cada um de nós é que nós venhamos corresponder a esse amor. Deus ele quer que esse amor venha dele para nós, mas que parta de nós para ele também. Em Oséias capítulo 14, ele vai dizer no versículo de número 9, onde ele vai estar terminando este capítulo, ele vai fazer um apelo final, e eu quero que você preste atenção nisso. Ele diz: quem é sábio? Que entenda estas coisas. Você que é sábio, entenda essas coisas. E ele pergunta: quem é prudente? Prudente que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Ele traz uma consciência aqui no final desse livro, dizendo: olha, quem é sábio precisa entender estas coisas. Que coisas são essas? Aquele que é sábio consegue entender que os caminhos do Senhor são retos, e que são justamente os justos que foram convidados a estarem andando nesse caminho. Mas aqueles que não desejam andar nesse caminho, aqueles que rejeitam esse caminho, os quais ele chama de transgressores, esses cairão. Esse caminho só serve para aquele que quer ser considerado justo. Aquele que não quer assumir essa identidade de justo, ele cairá nesse caminho. Em outras palavras, os caminhos do Senhor são bênçãos para aqueles que o desejam andar nele. Aquele que não deseja andar nesse caminho, esse caminho deixa de ser bênção para essa pessoa. Ao invés dessa pessoa ser feliz andando no caminho do Senhor, ela vai sofrer. É por isso que tem crentes sofrendo em muitos lugares, mesmo dizendo: eu estou andando com o Senhor. Ele está até andando com o Senhor, mas do jeito dele. Ele não está querendo se moldar ou aceitar o molde do Senhor. Ele quer andar segundo a sua própria vontade. Em Oséias 14, versículo 1, o que Deus diz para o povo que está vivendo uma realidade completamente contraditória à vontade de Deus é o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor. É um apelo: volta, ó Israel, para o Senhor, porque Israel está distante do Senhor. Para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. A maioria das pessoas que estão caídas, que estão no meio do caminho prostradas, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as escolhas que elas fizeram nesse caminho. Elas estão caídas porque elas escolheram andar nos seus próprios desejos e nas suas próprias vontades. E ele diz: tende convosco as palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. A palavra de arrependimento e conversão
não pode faltar no coração daquele que está caído. A única chance daquele que está caído no caminho se levantar é o arrependimento. Ele precisa da conversão, que é a mudança de caminho. É escolher andar no caminho que vem agradar o Senhor. E o livro de Oséias, nós vemos aqui Deus chegando ao extremo de se humilhar totalmente, completamente, para que um povo seu, um povo que ele escolheu, para que esse povo então pudesse estar com ele novamente. Deus é, no livro de Oséias, o marido traído pela esposa que representa o povo, que representa os reis e representa os sacerdotes. E esse Deus que foi traído, ele usa Oséias para poder casar com uma mulher prostituta, aonde ele se casa com essa mulher, paga um preço pela liberdade dela, tem filhos com ela, constitui uma família com ela. Mas essa mulher, mesmo sendo cuidada, mesmo tendo sido agraciada por Oséias, que a recolheu, a acolheu, mesmo sendo ela quem ela era na sua época, passando por cima de todos os olhares e comentários, porque ele ficou mal falado pela sua atitude, que era uma atitude de desonra. Mas ele fez aquilo amando de Deus, porque Deus queria mostrar para o povo que a realidade daquela mulher prostituta tinha tudo a ver com a realidade do povo, com a infidelidade do povo. E aí então ele acolhe aquela mulher, que após estar com ele sendo bem cuidada, ela simplesmente decide sair de casa novamente e voltar para as suas orgias, voltar para a praça, voltar a ser escrava novamente. Oséias fica sem entender nada daquilo que estava acontecendo, e afinal de contas ninguém entenderia isso, nem nós conseguimos entender nos dias de hoje. Isso se chama obstinação, isso se chama alguém que simplesmente amou o caminho do sofrimento. Uma mulher que estava sendo vendida, abusada, aliciada, ela escolheu esse caminho do que o caminho de ser cuidada, de ser bem tratada. E Deus dizia assim: olha, o povo está agindo assim comigo, eu tenho acolhido esse povo, eu tenho estendido as mãos para esse povo, eu tenho cuidado desse povo todos os dias, mas eles sempre escolhem outros braços, eles acabam sempre honrando, valorizando outros deuses que são a antítese da realidade de quem eu sou, não tem nada a ver comigo. E ele convida então as pessoas dizendo: vinde, tornemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou, mas nos sarará, ele fez a ferida e ligará. Quando na verdade o ser despedaçado não tem a ver com uma ação direta de Deus, tem a ver com uma escolha do homem. Deus permite o homem andar nos seus caminhos e ele se quebra, se arrebenta. Mas Deus está dizendo assim: eu permiti isso, mas agora eu estou dizendo: venha até mim, porque a minha misericórdia, a minha bondade quer restaurar, quer mudar a tua realidade. E ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando ele fala do povo, ele fala dos sacerdotes, ele fala dos reis, ele diz até os sacerdotes, a religião da época: porque vocês rejeitaram o conhecimento do Senhor, eu rejeitei vocês para que vocês não me sirvam, não sirvam mais diante de mim. Hoje em dia nós vemos muitos líderes espirituais que já foram rejeitados por Deus há muito tempo, mas mesmo assim continuam servindo ao Senhor, porque nunca deram ouvido a Deus e agora é que não vão dar mesmo. Andam no caminho de Balaão, são rebeldes, insensatos, imprudentes e obstinados. Mas o Senhor vem dizendo: olha, não há necessidade de perecer. Você pode ter esse conhecimento, ele está à sua disposição, mas as pessoas não querem. E então eu quero dar ênfase aqui à misericórdia, à graça do Senhor, que já vem desde o início. Desde o início dos tempos, Deus vem mostrando esse amor, como nós lemos no Salmo 62. A ti pertence a graça, a misericórdia, pertence a Ele, e o poder também. Então Ele pode reverter o processo do qual nós estamos vivendo, do qual você está vivendo, não importa a condição que você se encontra, o amor de Deus, Ele vai além da sua realidade, daquilo que você está vivendo.
Nós desconhecemos o amor de Deus, por isso o camarada vive o sentimento de culpa, essa fobia que impede ele de se aproximar de Deus, pois Deus diz, não importa, até mesmo diante de uma infidelidade como essa, o Senhor está se humilhando, dizendo, olha, eu quero assumir um compromisso com você, só que não dá para viver com você, e dentro desse relacionamento ter outros deuses, a realidade precisa ser eu e você e eu, como está em Cantares, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Deus não quer te dividir, mas precisa haver essa consciência. Sendo assim, abra comigo em João capítulo de número 18, e aí nós vamos perceber que o apelo de Deus feito aqui em todo o Antigo Testamento, para que as pessoas então retornassem, voltassem, para que as pessoas se aproximassem dele, foi tudo em vão. Deus falou de todas as formas, de todos os jeitos, usou profetas, usou pessoas da época, usou todos os meios de comunicação possível, mas essa mensagem da graça e da misericórdia de Deus parece não ter surtido efeito. Nós vamos falar de um tempo agora completamente distante desse, de Oséias. Já se passaram muitos anos. E nós vamos falar da realidade do Cristo do Senhor, do próprio Deus estando entre os homens. E nós vamos ver que de vez o homem retornar, ele voltar-se para Deus, ele vai o rejeitar completamente. Nós conhecemos a história. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. A maior forma de rejeição, de hostilidade foi a crucificação de Cristo por parte de homens e mulheres que não compreenderam a vontade de Deus. Interessante, que eu quero frisar bem aqui e dar ênfase, é o papel da religião, que foi o papel fundamental para a morte de Jesus Cristo. Quem contribuiu para a morte de Jesus não foi os pagãos, aqueles que não conheciam a Deus, foi a religião. Justamente aqueles que diziam acreditar em Deus, que tinham conhecimento do que está escrito no livro de Oséias, nos Salmos, nos profetas e tudo mais. É claro que a religião e o seu papel, o papel da religião não é ruim, da verdadeira religião. A verdadeira religião tem um papel de ligar, de religar, de ativar o homem com Deus. Esse é o papel da religião. Quando a religião trabalha de acordo com o seu papel, que é fundamental e crucial no processo, que faz o homem se voltar-se para Deus e buscar a presença do Senhor, então essa religião é boa. Essa é vinda de Deus, é vinda do Pai das Luzes. Mas essa religião falsa, a religião falsa, o papel dela não é aproximar o homem de Deus, é afastar o homem de Deus. Foi essa religião que matou Jesus, que decretou a sentença de morte a Jesus. Então veja comigo, em João capítulo de número 18. João capítulo de número 18, e nós vamos ler o versículo de número 28 ao 32, está escrito assim: Jesus já havia sido traído, e nesse momento Jesus já havia passado pelo Sinédrio, que seria o tribunal dos judeus, aonde os judeus julgam as suas causas. Eles não podendo aplicar uma lei que pudesse condenar Jesus, então eles vão se dirigir a Pilatos, que era governador de Roma, porque Pilatos, ele poderia dar a lei que seria a pena de morte por crucificação a Jesus. Esse tipo de morte só era aplicada pelos romanos, e Jesus precisava ser morto crucificado mesmo. Então os judeus não podiam assumir esse papel, então eles foram até Pilatos. E o que diz aqui é: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era cedo, de manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: qual é a acusação que vocês estão trazendo contra esse homem? Esse homem é Jesus. Eles estão levando Jesus até Pilatos porque eles procuram a morte de Jesus. Mas Pilatos não pode agir como uma pessoa inconsequente. Para mim poder aplicar uma pena de morte para alguém, precisa haver uma sentença. O que esse homem fez? Qual é a acusação? E aí então os religiosos vão dizer o seguinte: responderam-lhe: se este não fosse um malfeitor,
nós não te entregaríamos. Nós não entregaríamos ele a você se ele não fosse um malfeitor. Com essa palavra malfeitor, nós vamos começar a ver que a acusação que os religiosos estão fazendo de Jesus, que Jesus é um criminoso. Essa palavra malfeitor traz em si mesmo o significado de criminoso. Ele cometeu crimes. Esse homem é um homem maligno, porque ele é causador de muitos males. Aí eu te pergunto, Jesus foi isso realmente que a religião anunciou acerca dele? É claro que não. A falsa religião, ela omite a verdade relacionado a quem seja Jesus. Eles mentem em relação à identidade de Jesus, e eu quero que você guarde isso no teu coração. A falsa religião omite a realidade de quem é Jesus, porque eles não querem que Jesus esteja vivo. Eles querem tirar Jesus da história. A falsa religião, ela tem esse objetivo de incitar as pessoas a fazerem sempre a escolha errada. Nós vamos ver isso na história. A religião, ela tem esse papel fundamental na história também de persuadir autoridades, governadores como Pilatos. Eles querem persuadir até mesmo as autoridades, ameaçando elas mesmas, para que elas venham fazer a vontade deles. E a vontade da religião é matar a fé, porque Jesus representa a fé. Matar a verdade, porque Jesus é a verdade. Em João capítulo 19, versículo de número 12, olha só o que os religiosos vão dizer como ameaça a Pilatos. 19, versículo 12, ele vai dizer, olha, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, ele queria soltar Jesus, é o que está escrito, mas os judeus, os religiosos clamavam, se você soltar este homem, tu não és amigo de César, que é imperador romano, todo aquele que se faz rei é contra César. Então, eles estão ameaçando Pilatos, dizendo, se você soltar esse homem, nós vamos dizer que você é inimigo de César. É claro, dizer que ele era inimigo de César, Pilatos iria se complicar muito. Então veja a religião conspirando, arquitetando o mal. Essa realidade de malfeitor não cabia em Jesus, cabia na religião dessa época. Porque é isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos assistindo. Então, nós vamos ver aqui na continuação, veja comigo, na continuação, até o versículo 32, ele diz, replicou-lhe, pois, Pilatos, versículo 31, tomai-o vós outros, peguem Jesus para vocês e julgai-o segundo a vossa lei. E aí, os judeus vão dizer, responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, nós não podemos matar, mas nós queremos que alguém faça esse papel. É claro que eles não podiam fazer isso também, como eu disse, Jesus precisava morrer numa cruz, e essa pena de morte por crucificação, só os romanos é que aplicavam. No versículo 32 traz essa realidade, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque ele havia de morrer. Então, quem deveria aplicar essa sentença eram os romanos. Agora eu quero que você abra em Lucas, capítulo de número 23, na continuação dessa história, onde nós mais vamos ler do que explanar. A história em si, ela já fala por si mesma, mas eu quero que vocês vejam quais foram as acusações que foram levadas até Pilatos. A primeira acusação é que ele era um malfeitor, alguém que cometia crimes, passível de condenação de morte. Olha só que coisa absurda. Lucas capítulo de número 23, e eu quero que você acompanhe esse mesmo episódio agora registrado no Evangelho de Lucas. Versículo de número 1, está escrito, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Quem levou Jesus a Pilatos foi toda a assembleia dos judeus, representados pelos religiosos. E ali passaram a acusá-lo. Então nós vamos ver quais foram as acusações que foram feitas a Jesus. Disseram o seguinte, encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Irmãos, eu faço uma pergunta a vocês que conhecem o Evangelho, eu sei que vocês leem o Evangelho, já ouviram falar de Jesus.
vocês encontraram isso na história? Será que essa acusação é verdadeira? Jesus realmente era um homem que pervertia a nação, dizendo que ele vedava pagar o tributo a César, afirmando ser ele o Cristo Rei. A acusação era infundada, sem cabimento, mentirosa e cheia de perversidade. Jesus nunca incitou a ir contra o Império Romano, muito pelo contrário, ele disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ele nunca se colocou como oposição, ele mesmo pagou tributo, dizendo ele ser filho do próprio Deus, sendo ele quem ele era, não era necessário ele pagar tributo, mas ele falou: vamos fazer isso porque não podemos escandalizar, porque os reis, eles cobram o imposto do povo, mas não cobram o imposto dos seus filhos. Sendo assim, eu não deveria pagar, mas vamos pagar, Pedro, para não escandalizar, porque Jesus não fazia esse papel de escandalizar. Agora, dizer que Jesus pervertia a nação, meu Deus do céu, perverter é colocar a pessoa no caminho certo, perverter é endireitar as pessoas. Então o significado da palavra perversão perdeu o seu significado na boca desses religiosos, que tratavam aquilo que é ruim como se fosse bom, e aquilo que é bom como se fosse algo ruim. E aí nós vamos ver na continuação, versículo 3, então lhe perguntou Pilatos: és tu rei dos judeus? Essa pergunta veio para Jesus, e respondeu Jesus: tu é que dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes, olha, os religiosos, e às multidões: eu não vejo neste homem crime algum. Veio a acusação contra Jesus, mas Pilatos, sendo um homem sensato, ele falou: não, eu não vejo nenhum tipo de acusação validada para que eu possa aplicar algum tipo de pena nesse homem. Isso não justifica o que vocês estão falando. Aí na continuação, versículo 5, insistiam, porém, eles cada vez mais, dizendo: não, esse homem alvoroça o povo. Olha só, a acusação dizendo que Jesus alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ele está criando tumulto, ele está criando vandalismo no meio das pessoas, rebelião. Meu Deus do céu, isso é verdade? Nós sabemos que isso não é verdade, mas quem é que está dizendo essas palavras? É justamente aqueles que querem estar no lugar de Jesus. A religião precisa tirar Jesus, é uma religião sem Jesus, porque Jesus não cabe dentro da religião, dentro desse pacotinho. No versículo de número 6, tendo Pilatos, ouvindo isto que os judeus disseram como acusação, perguntou-se, aquele homem era Galileu, que é Jesus. Ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, estando esse naqueles dias em Jerusalém, ele lhe mandou para Herodes. Ou seja, Pilatos, não vendo acusação nenhuma e vendo que Jesus era Galileu, ele falou: vou mandar ele para aquela jurisdição de lá, que está Herodes sendo governador naquele lugar. Ou seja, eu vou tirar o problema das minhas mãos e vou passar para a mão deles lá. Não estou entendendo nada que está acontecendo, então mandou Jesus para Herodes. Jesus, quando chega perante Herodes, no versículo 8, Herodes já tinha ouvido falar muito de Jesus, que Jesus realizava milagres. Ele ficou feliz ao ver Jesus, e ele esperava que Jesus fizesse algum milagre, algum sinal, no versículo 8. No versículo 9, de muitos modos ele ficava interrogando Jesus, e Jesus ficava quieto, e nada respondia. No versículo de número 10, os principais sacerdotes, olha eles aí de novo, olha os escribas aí, estão presentes e acusavam Jesus com grande veemência. Veja, novamente, a religião está o tempo todo, em todos os lugares, agindo de todas as formas, de todas as maneiras, mas sempre com o mesmo intuito, o mesmo propósito, que é dizer que Jesus não é aquilo que Jesus disse que era, aquilo que a palavra de Deus diz que Jesus é. A religião contradiz. Porém, o que vai se dizer é que Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou Jesus com desprezo, escarneceu dele e fez ele vestir um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Olha só, Jesus parece uma bolinha de ping-pong, né? Passou pelo Sinédrio, do Sinédrio foi para Pilatos, aí Pilatos agora manda ele para Herodes, Herodes manda ele de volta para Pilatos, e é só desprezo que Jesus vai recebendo pessoas que estão de alguma forma tentando o humilhar, porque ninguém consegue tirar dele nada. Herodes queria que ele fizesse sinal, ele não fez sinal nenhum. Jesus simplesmente não fez nada daquilo que poderia de alguma forma agradar a religião. Jesus não veio para agradar a religião, muito pelo contrário.
Aí o que vai se dizer é que no versículo de número 12, Herodes, que não falava com Pilatos, havia uma briga, uma intriga entre eles, por causa dessa questão de Jesus, de toda essa mentirada, eles acabam se unindo. Veja que toda a perversidade se une. Quando Jesus, ele de alguma forma, ele é perseguido, quando Jesus de alguma forma não é aceito, todos aqueles que são inimigos, eles se unem a essa realidade que é contra Jesus. Isso que é impressionante. Veja só, na continuação. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e autoridades do povo, ele reuniu aqueles que eram representantes, as autoridades, e disse-lhes: apresentaste-me este homem como um agitador do povo. Vocês disseram que ele era um rebelde, um sediador do povo, mas tendo eu interrogado ele na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes dos quais vocês acusam ele. Vocês estão acusando eles de crime, mas eu não vejo crime nenhum. Nem tampouco Herodes também, quando enviou ele a mim, também não viu nada disso. E pois, claro que nada há contra ele, nada se verificou que seja contra ele, que seja digno de morte. No versículo 16, portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Aí Pilatos tenta, então, alguma forma de tentar intermediar e de impedir a morte de Jesus, dizendo: se não há acusação que seja validade, nenhum crime foi constatado, então apenas vou açoitá-lo, e aí talvez isso seja o suficiente, e pronto, só vou castigar ele. Mas o que vai acontecer aqui é que os judeus não querem que Jesus seja simplesmente castigado, eles querem a morte. A religião deseja sangue. E quem conhece a história vai ver que o que já morreu de gente dentro dessa realidade aí nós vamos falar de Santa Inquisição, que a religião matou gente e gente morreu em nome de Deus. Uma santa aquisição que de santa não tinha absolutamente nada. Muita gente morreu amando da religião. E é dessa religião que eu prego contra. A verdadeira religião não é essa que procura a morte. A verdadeira religião é aquela que está do lado da vida e não contra a vida. Jesus representa a vida. Naqueles dias, o que estava para acontecer era a festa da Páscoa, e nesses dias sempre se soltava um preso, um condenado. Então Pilatos, tentando de alguma forma impedir a morte de Jesus, primeiro ele diz: eu só vou castigar e depois solta. Eles não querem só o castigo, eles querem a morte. Então Pilatos vai apelar para essa realidade que era feita como um ritual sempre nos dias da festa da Páscoa, onde um preso ele era perdoado do crime que ele cometeu. Sendo assim, no versículo 17, era-lhe forçoso soltar-lhes um detento pela ocasião da festa, é o que está escrito. Então toda a multidão, no versículo 18, porém gritava: fora com este e solta-nos Barrabás. Barrabás, sim, era um bandido, ele sim era um sediador do povo, ele sim era aquele que era considerado um rebelde, havia matado pessoas. Esse sim, se fosse para ser coerente, merecia a morte, e não Jesus. Mas Jesus foi tratado como se fosse Barrabás, e Barrabás foi tratado como se ele fosse Jesus. E é assim que a religião faz. Trata o bandido como se ele fosse bom, e trata o bom como se ele fosse um bandido. É assim que acontece. Barrabás estava no cárcere, preso por causa de uma sedição na cidade e também por causa de um homicídio. Versículo 20, desejando Pilatos soltar a Jesus, ainda ele insistiu, ele tentou. E veja que Pilatos é romano, ele não era religioso nem nada. Quem está querendo matar Jesus é a religião. Versículo 21, eles porém mais gritavam: crucificam, crucificam. Eles querem ver Jesus crucificado. Então pela terceira vez lhe perguntou Pilatos: que mal este homem fez? De fato nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, eu vou soltar ele. Versículo 23, mas eles insistiam com grande veemência e gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Prevaleceu o clamor de quem? O clamor do povo, o clamor da religião. E qual era o clamor do povo da religião?
a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. No versículo 25, nós vemos a escolha errada prevalecendo entre os homens. Você viu lá em Oséias, né? A vontade de Deus de ir ao encontro daquele que está perdido. É Deus procurando o perdido, dizendo: eu estou aqui, eu sou a luz, eu vim aqui para te achar, para te trazer de volta. Essa é a realidade de Deus. E ele veio, e aqui nós vemos o cumprimento. Mas olha só o que o povo quer. Olha o que o mundo quer continuar perdido, quer continuar no erro. Versículo 25, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição, Barrabás, e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus entregou a vontade deles. E qual era a vontade deles? A morte. Irmãos, Deus nos livre de ser entregue à vontade da religião. Deus nos livre. Porque a vontade da religião não é a vontade de Deus. A religião não trabalha em favor da vida. Muito pelo contrário, trabalha em favor da morte. Porque se a religião aceita Jesus como sendo um ente, dentro dela, a religião acaba. Aí é que aqui está o problema. E ninguém quer que isso acabe. Porque isso é uma fábrica, é uma máquina de ganhar dinheiro, de fazer tantas outras coisas perversas por aí. Mas a verdadeira religião ainda existe. E é por essa que eu luto, é por essa que eu quero estar, é nessa que eu quero estar. Isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite tem tudo a ver com esse trabalho. A minha vontade é sim de estar num ambiente como esse, adorando o Senhor junto com os irmãos, levantando as mãos sem ira, sem contenda, mas em favor da vida, não em favor da morte, não lutando contra Jesus, não mudando a realidade dos ensinamentos de Jesus, não corrompendo os caminhos do Senhor, mas tendo Jesus como ênfase, tendo Jesus como sendo o centro, a realidade da nossa fé. Seja a Ele dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o domínio para todos sempre. A religião vão conseguir os seus objetivos, mas o engraçado da religião é o seguinte, né? Eles conseguem o objetivo deles, que é matar Jesus, porém a morte de Jesus não mata Jesus. Isso deixa a religião doida. O objetivo deles era matar Jesus, porém a morte de Jesus não mata Jesus, muito pelo contrário. Eles pensam que matou Jesus, mas Jesus ressuscita, significando dizer que ainda que o mundo e todos se unam em favor da morte, a morte não vai prevalecer quando a realidade da morte estiver batendo de frente com a realidade de quem seja Jesus, porque sempre haverá ressurreição. O problema da religião, ao invés de diminuir, só vai aumentar. Eles acharam que matando Jesus ia diminuir o problema só aumentou. E por que aumentou? Então é como se eles fizessem uma pergunta: como que ele pode permanecer vivo se nós o matamos? Essa é a pergunta que permeia os séculos e todos os tempos, e não se tem uma resposta. Como que ele pode permanecer vivo se nós o matamos? Agora, onde nós vamos terminar, eu quero que você veja isso. Após a morte de Jesus, aí você vai ver como Jesus se transformou num problema para a religião, e a realidade de que a religião, ela não trabalha em favor da vida. Quero que você abra em Atos, capítulo de número 3, onde nós vamos terminar. Atos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, vai falar sobre a cura de um homem que era coxo, que era um homem que ele tinha uma deficiência física, incapacitado de poder andar. Esse homem que era aleijado, ele foi curado através de Pedro e através de João, que disseram a ele: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E no nome de Jesus, aquele paralítico foi curado. O que vai acontecer no versículo 11, após a cura desse homem, olha só o que vai acontecer. Novamente os religiosos, agora Jesus não está entre eles, Jesus já havia morrido e ressuscitado, mas continuava operando na história. E eles agora vão ter que ver essa confirmação e essa verdade diante dos olhos dele. Olha só. E apegando-se ele a Pedro e a João, aquele homem que foi curado, todo o povo correu atônito, porque todo mundo viu o que aconteceu, para junto deles no pórtico chamado de Salomão.
À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, olha só o discurso de Pedro: israelitas, por que vocês estão maravilhados? Ou por que vocês estão fitos com os olhos em nós, como se fosse nós, pelo nosso próprio poder? Nós sabemos que o poder pertence a quem? Ao Senhor. Nós, pelo nosso próprio poder e piedade, tivéssemos feito esse homem andar. Versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, que glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes. Ele está jogando na cara dos israelitas, dos judeus. Olha só, sabe quem foi que curou esse homem? Foi justamente aquele a quem vós traístes, e vocês negaram perante Pilatos. Lembra que eles negaram perante Pilatos? Quando este estava decidido a soltá-lo. Vocês, porém, negaram o santo, negaram o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Vocês trocaram esse justo. Vocês estão admirados de um milagre que quem causou não foi Barrabás. Quem causou foi aqueles que vocês decidiram pela morte dele. Versículo 15, de sorte vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos as suas testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Eu quero que vocês entendam que tudo parte de Jesus. É a fé em Jesus, é o poder que vem de Jesus. Tudo está concentrado em Jesus. Ele é a revelação máxima, né? Ele é a expressão da divindade, ele é o verbo, a palavra encarnada, sendo praticada, sendo demonstrada, sendo vivida entre os homens. Versículo 17, agora irmãos, eu sei que tudo que vocês fizeram, como até mesmo na época de Oséias, foi pela ignorância, pela falta de conhecimento, como também das vossas autoridades que também não tiveram, mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E aí vem aquela vontade de Deus novamente. Lembra lá de Oséias, a vontade de Deus? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, significando dizer que o homem caído só fica de pé, como eu já disse antes, se houver arrependimento e se houver conversão, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Você quer viver tempos de refrigério? A única forma de viver tempo de refrigério é com arrependimento, é com conversão. Aí ele diz, até que ele envie Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que os céus recebam até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, você que se estriba em Moisés. Olha só, Moisés falou de Jesus e ninguém conseguiu perceber. O Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos. Quem disse isso foi Moisés. Um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e tudo quanto ele vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Moisés falando de um profeta que ia se levantar já nos seus dias, falando de Jesus. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Todos falaram da vinda de Jesus. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um aparte-se das vossas perversidades. Deus enviou o seu servo Jesus, dando a entender que o que ele queria é que aquelas pessoas se afastassem das suas perversidades. Mas foi isso que aconteceu? Não. Mas o negócio vai começar a funcionar porque Pedro está trazendo essa luz aos olhos dessas pessoas para que haja compreensão entre eles. Mas isso vai acontecer? As pessoas agora vão entender o que Pedro falou. Poxa vida, nós matamos o autor da fé, nós rejeitamos a salvação. Eles vão entender isso? Não.
mais uma vez, eles vão querer tirar de cena aqueles que professam o nome de Jesus. Ou seja, Jesus não está presente, mas se você fala no nome de Jesus, então você agora representa Jesus. Se você representa Jesus, nós vamos te tirar de cena. Tudo que tem a ver com Jesus acaba sendo uma forma de ameaça para a religião. No capítulo de número 4, está escrito: falando eles ainda ao povo, trazendo esse discurso, sobrevieram sacerdotes. Quem é que veio? Sacerdotes novamente, o capitão do templo e os saduceus, o grupo dos religiosos. E eles chegaram tristes, no versículo 2, chegaram tristes, chegaram chateados, ressentidos, porque eles estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Veja que a religião ficou triste, ficou ressentida, porque se estava falando de Jesus. Eles não desejam isso, meu irmão, que se fale de Jesus. Versículo de número 3: então prenderam eles e recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Eles prenderam Pedro, prenderam João. Sabe por quê? Porque através dele um paralítico andou. Porque eles disseram a verdade, que foi no nome de Jesus que aquelas coisas aconteceram. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Então valeu a pena pregar naquele dia, mesmo sendo preso. Porque ainda existem muitas pessoas que não estão anestesiadas pela religião. Existem muitas pessoas que não viraram robôs, que não viraram clones. Existem muitas pessoas que não estão alienadas. Existem ainda pessoas que pensam que são capazes de exercer aquilo que seja a arte da crítica, da dúvida, que simplesmente não aceita tudo aquilo que você vai dando para ele comer. É assim. Então, naquele dia, 5.000 homens, ou quase 5.000 homens se converteram. Meu Deus do céu, talvez a nossa luta, a nossa dificuldade traga problemas para nós, porque nós vamos lutar contra a religião. Mas, lutando contra a religião, nós iremos ver muitos que irão se converter, muitos que estão prontos para a conversão, que só precisam ouvirem essa palavra com verdade e com veemência, como Pedro fez. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciões e os escribas religiosos, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo eles perante eles, arguiram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? No dia seguinte, eles pegaram Pedro e João no meio de todos eles e falaram: com que poder vocês fizeram isso? Nós sabemos que o poder pertence a quem? A Deus. Foi com o poder de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, ó construtores, a qual se tornou a principal pedra angular. E não há salvação, fiquem sabendo, em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome que seja dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo: engolem essa. Sabe por quê? Vocês mataram a Jesus, e é somente no nome desse Jesus é que há salvação. Ele é a principal pedra de esquina, e se vocês não aceitarem, vocês vão tropeçar nela, porque ela vai continuar ali, e essa pedra existe ali com essa finalidade, de fazer homens caírem para que eles possam se levantar. É por isso que eu disse nessa semana que passou, que muito do sofrimento das pessoas, ele é válido, porque se elas não sofrerem, elas não vão voltar ao Senhor. O Senhor os despedaçou porque o Senhor teve que permitir eles andarem nos seus caprichos, nas suas vontades, se arrebentarem para que eles pudessem ter consciência e voltarem para o Senhor. Se o Senhor mudar essa realidade, todos eles perecerão. Então nós vemos o amor e a misericórdia de Deus. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eles eram homens
iletrados, não tinham estudo. Olha só, eram homens com pouco estudo, mas estavam falando com intrepidez e com autoridade. E aí então, o que foi que eles disseram ao ver a intrepidez? E admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos? Olha que a religião, olha a grande dúvida da religião. O que faremos com esses homens, com Pedro e João? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Você veja, eles reconheciam que realmente um milagre aconteceu extraordinário. Não tem mais, nós precisamos, porque ele é uma ameaça. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais no nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes absolutamente que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Vocês vão ficar livres, mas vocês não vão falar mais no nome desse Jesus. Versículo 19, Pedro e João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir a vós outros ou a Deus. Entre ouvir a Deus e ouvir vocês, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, porque eles tentaram, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operava essa cura milagrosa. Eles quiseram castigar Pedro e João. Não fizeram isso por causa do povo, porque o povo viram aquele milagre extraordinário acontecendo, e para o povo aquilo tinha sido obra de Deus. Então a religião ficou impedida, porque se eles ficam contra o povo, eles perdem o lugar de status que ele tem. Porém, o que nós vamos ver aqui é que esse homem tinha mais de 40 anos, esse que foi curado. Eu não sei quantos anos você tem, talvez você tenha uma idade equivalente, ou até mesmo superior ou inferior a esse homem. Mas se você crê, o milagre está disponível, está à sua disposição, e da mesma forma que aconteceu nesses dias, pode acontecer hoje, porque esse que morreu ressuscitou, e no nome dele os milagres continuam acontecendo, transformações e conversões vão acontecendo o tempo todo, e é isso que vai acontecer nessa noite, é isso que precisa acontecer. A primeira coisa a se instalar é a consciência de que nós somos maus, porque o que Pedro vai dizer foi: vocês, israelitas. Isso serve para mim e para você. Foram os nossos pecados, foram as nossas escolhas erradas que levou Jesus para uma cruz. Trocamos a vida pela morte, quando a proposta de Deus era: escolhe hoje a vida para que vocês vivam. Eu proponho a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, e nós escolhemos a morte. Mas hoje você pode fazer a escolha certa, porque o amor de Deus, ele está acima do nosso amor. O nosso amor não se equivale, não se compara ao amor de Deus. Então não importa o que você fez, se você traiu a Deus, se você fez o diabo, se você blasfemou o nome do Senhor, Ele está te chamando, dizendo: você foi um diabo até ontem, mas hoje você pode entrar na família de Deus. Ele veio para os seus, os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é por isso que eu quero orar nesse momento. É noite de Santa Ceia, e por isso eu trouxe essa mensagem falando de arrependimento, de conversão, do amor de Deus. E eu não estou pregando aqui dizendo que eu sou contra se ter uma igreja, se ter um ambiente onde nós podemos glorificar o nome do Senhor. Muito pelo contrário, a minha vontade é que haja esse tipo de lugar, de ambiente para fazermos isso. Independente de ser num templo de pedra, numa casa, não importa. Isso é bom, é necessário, desde que isso nos aproxime de Deus. Se isso nos afastar de Deus, não serve. Pode ser dentro de um casebre, de uma catedral, não importa. Se for para nos afastar de Deus, é melhor nós ficarmos do lado de fora. É assim que funciona. Feche os teus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Senhor, queremos te louvar, meu Deus, por tão grande salvação.
o Senhor se expôs por nós. O que está escrito na tua palavra, meu Deus, é que o Senhor, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e sendo achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E naquela cruz, Senhor, o Senhor de braços abertos abraçou toda a humanidade, mostrou para o mundo, Senhor, o tamanho da sua paixão, a paixão de Cristo, o amor de Cristo, esse amor que, mesmo não sendo correspondido, foi ao extremo da morte para nos patrocinar a salvação. Hoje nós estamos aqui, Senhor, com essa nova consciência sendo instalada, e sabemos, meu Deus, que nós precisamos melhorar em muito mais ainda. Nós precisamos ainda melhorar em muitas coisas. Reconhecemos que em nós ainda existem muitas coisas, o mundo que precisa ser extraído de nós, mas enquanto isso não vai acontecendo, nós vamos caminhando para Ti, porque nós sabemos que a cada dia nós somos moldados, trabalhados, transformados por essa palavra. Sendo assim, eu te peço, visita as nossas mentes, o nosso coração. Esse é o momento do arrependimento, esse é o momento, de nós confiarmos no Senhor, de nós olharmos para quem nós somos e não desejarmos ser quem nós somos, mas desejarmos ser quem Tu és. É voltar a ter a realidade da imagem de Deus em nós. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas nossas escolhas feitas erradas. Perdoa-nos pelas nossas precipitações, Senhor, pelos nossos equívocos. Perdoa, meu Deus, a religião que comete equívocos e precipitações direto, levando pessoas, meu Deus, a não se aproximarem de Ti, mas a se transformarem em fantasmas no Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa nação brasileira, pelas nações, eu oro pela liderança eclesiástica, eu oro, meu Deus, por cada instituição aberta, por cada lugar de culto, independente de ser uma igreja evangélica, um lugar de umbanda, independente de ser uma casa de maçonaria, independente de ser um ambiente da filosofia budista, independente, meu Deus, de ser da Testemunha de Jeová, dos mormons, não importa, aonde quer que seja, meu Deus, esse ambiente seja visitado por Ti. O que precisa ver nas pessoas é essa consciência instalada do amor de Deus. É esse amor que vai tirar de nós essa lei do pecado e da morte, porque é isso que está escrito, e o Senhor nos libertou da lei do pecado e da morte, e agora nós vivemos a lei do amor, e a lei do amor é viver sem lei, porque quem ama não precisa de lei. Lei foi feita para transgressor, para malfeitor, para aqueles que transgridem, para aqueles que são rebeldes, mas para aqueles que amam, o sinal está verde, e nós queremos viver a realidade dessa lei, que trabalha com a misericórdia, essa lei que não julga o meu próximo, essa lei que não me faz de mim um diabo, que não me faz mais santo do que ninguém, essa lei, meu Deus, que faz eu entender, meu Deus, e ser grato àquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, realiza curas, milagres, meu Deus, libertações nessa noite, nos abraça com o Teu amor e nos envolve, meu Deus, com a Tua presença. Eu abençoo todos aqueles que ouvirem essa palavra, eu abençoo, meu Deus, todas as nações, que seja noite de cura, que seja uma noite de chuva seródia, antes do tempo, com a Tua presença manifestando, meu Deus, e promovendo a vida. Eu oro repreendendo toda a gestão da morte, toda a gestão da mentira, e declarando que a verdade que liberta prevalecerá, e no fim todos glorificarão o nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus.